Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de licenciatura em matemática. Vamos à nossa primeira aula da disciplina de cálculo 3. Só com um detalhe que nesta aula nós vamos ainda dar continuidade ao conteúdo que nós estávamos falando a respeito de cálculo 2, uma vez que a gente não chegou a concluir os conteúdos lá. Para não perdermos tempo, vamos dar início à nossa aula. Para darmos início à nossa aula, nós vamos colocar aqui alguns pontos que são importantes na resolução das próximas questões, a qual nós vamos estar falando para vocês. Algumas delas aqui a gente vai ver que a gente vai estar apenas fazendo uma revisão daquilo que a gente já viu. Por exemplo, os pontos 1, 2, 3 e 4. No ponto 1, você tem que a integral da secante de x dx ela é dada pelo logaritmo neperiano, o ln, do módulo do secante de x mais tangente de x, somado com k. Já a tangente de x dx ela é dada por menos o ln do módulo do cosseno de x mais k. Já a integral da secante ao quadrado de x dx é igual a tangente de x mais k. Já a tangente ao quadrado de x dx, a integral, é dado pela integral da secante ao quadrado de x menos 1 dx, e aí você observa que essa secante ao quadrado de x, a integral dela a gente viu anteriormente, é a tangente de x, já a integral de menos 1 é x, portanto, a integral de tangente ao quadrado de x dx é dada pela tangente de x menos x mais k. Agora, quando eu pego a integral da tangente, a tangente elevada a n de x, da secante ao quadrado de x dx, isso aqui é a mesma coisa de escrever tangente de n mais 1 de x sobre n mais 1 somado com k. Já a secante de elevada a n de x vezes secante de x vezes tangente de x dx, ela é dada pela secante elevada a n mais 1 de x sobre o n mais 1 somado com k. E aí entra essa observação importante, é que a integral da tangente elevado a n de x dx, ela é dada pela tangente de n elevado a n menos 1 de x sobre n menos 1, menos a integral da tangente elevada a n menos 2 de x dx, e a secante elevada a n de x dx é dada pela secante elevada a n menos 2 de x tangente de x sobre n menos 1, mas somado com n menos 2 sobre n menos 1 da integral da secante elevada a n menos 2 de x dx. Então, baseado nestas informações, a gente vai estar respondendo algumas questões a partir de agora. Vamos agora do nosso exemplo de número 1, onde nesse exemplo 1, olha o que ele diz. Calcule a integral da tangente de x elevado a 3 dx, ou tangente ao cubo de x dx. Então, como proceder? Vejamos a partir de agora. Para resolvermos essa questão, a primeira coisa que nós vamos fazer é reescrever essa tangente ao cubo como sendo a tangente de x vezes a tangente ao quadrado de x dx. Não esqueça aqui que, neste caso, você pode escrever a tangente ao quadrado de x como sendo o quê? Secante ao quadrado de x menos 1 dx. Ora, essa expressão ela passa a ser escrita como sendo a integral da tangente de x vezes a secante ao quadrado de x dx, menos a integral de quem? Da tangente de x dx. Ora, a gente viu há pouco que se você pega a tangente de x vezes a secante ao quadrado de x e eu quero calcular essa integral, aí eu olho aqueles 6 itens que nós colocamos há pouco. Vejamos aqui na tabelazinha aquilo que a gente já colocou para vocês. E estaria aqui, ó, nesse item, ó, no item 5. Nesse item 5, o que é que você vai observar? Que a tangente elevada a n de x, secante ao quadrado de x dx, ele é dado pela tangente de n elevado a n mais 1 de x sobre n mais 1, somado com k. Ou seja, aqui vai se encaixar direitinho naquilo que a gente estava colocando nesta questão. Então, voltando aqui aos cálculos,
eu posso afirmar que essa tangente de x vezes a secante ao quadrado de x dx, ela pode ser escrita como sendo o quê? A tangente, aqui o valor de n representado por 1, então seria tangente de elevado a 1 mais 1 de x sobre o denominador também é 1 mais 1, menos, agora a integral da tangente de x dx, o que é que a gente viu nessa mesma tabelinha que nós acabamos de ver aqui, que seria aqui esse item 2, onde a integral da tangente de x dx é menos o ln do módulo do cosseno de x. Portanto, voltando aqui aos cálculos, essa expressão da integral da tangente de x é menos o ln do módulo do cosseno de x, fecha, somado com k. Portanto, o resultado que nós vamos encontrar aqui seria a tangente ao quadrado de x sobre 2, menos por menos aqui vai dar mais o ln do módulo do cosseno de x, fecha módulo, somado com k. E aí você tem o resultado desse item 1 que foi nos proposto. Vamos voltar aqui aos nossos slides e nele o segundo item a ser calculado é calcular a integral da tangente elevada a 4 de x dx. Então, como proceder? Vejamos agora. Para prosseguirmos nesta resolução, você tem que calcular essa tangente elevada a 4 de x dx como sendo, eu vou dividir aqui como sendo tangente ao quadrado vezes a tangente ao quadrado. Portanto, você teria aqui tangente ao quadrado de x vezes tangente ao quadrado de x dx. Não esqueça que eu posso pegar essa segunda tangente e escrever como sendo o quê? Secante ao quadrado de x vezes, melhor, menos 1 vezes dx. Essa expressão é reescrita como sendo a tangente ao quadrado de x vezes a secante ao quadrado de x dx, menos a integral da tangente ao quadrado de x dx. Pelo que nós acabamos de ver, essa expressão que está aqui como sendo tangente ao quadrado de x vezes secante ao quadrado de x, ela pode ser escrita de que forma? Bom, a gente acabou de ver, é a tangente. Você vai olhar aqui para o expoente da tangente, que é 2. Você vai pegar o quê? É o n mais 1, então 2 mais 1 de x sobre 2 mais 1. Isso menos, agora, a integral da tangente ao quadrado de x, nós vamos voltar novamente aqui ao nosso slide, tá? Vamos olhar aqui onde ela se encaixaria. E aí você vai ter que tangente ao quadrado de x é a mesma coisa da integral da secante ao quadrado de x menos 1, que por sua vez o resultado é tangente de x menos x. Portanto, nós vamos apenas aqui substituir isso aqui, vamos colocar em parênteses, tangente ao quadrado de x é a mesma coisa da tangente de x menos x, somado com k. Portanto, o resultado que nós vamos encontrar aqui seria a tangente ao cubo de x sobre 3, menos a tangente de x, mais x, somado com k. E aí nós temos a nossa resolução do segundo item. Vamos voltar aqui aos nossos slides, da continuidade, né? Você tem aqui no exemplo 3, sendo n um número natural, onde esse n é menor ou igual do que, melhor, aqui é maior ou igual do que 2, tá? Na hora de escrever eu coloquei de forma equivocada, mas é maior ou igual do que 2, mostra que a integral da tangente elevado a n de x dx é igual a tangente elevado a n menos 1 de x sobre n menos 1, menos a integral da tangente de elevado a n menos 2 de x dx. Então vamos ver como proceder neste caso. Nesta questão, nós vamos novamente pegar aqui a tangente elevada a n de x dx e vamos fazer o mesmo procedimento das anteriores. Eu vou escrever aqui a tangente. Se eu tirar aqui 2 unidades, eu ficaria com n menos 2 de x
Só que eu teria que multiplicar aqui as outras duas unidades, que seria tangente ao quadrado de x dx. Essa tangente ao quadrado de x, nós vimos que é a mesma coisa que está escrevendo quem? Vou repetir aqui. Tangente elevado a n menos 2 de x. E a tangente ao quadrado de x é a mesma coisa de eu escrever secante ao quadrado de x menos 1 dx. Portanto, essa expressão ela pode ser escrita como sendo a tangente de n menos 2 de x vezes secante ao quadrado de x dx menos a integral da tangente n ela 2 de x dx. Lembrando que eu estou multiplicando a tangente elevada a n menos 2 de x por menos 1. Tá? Então, essa expressão ela pode ser gerada de que forma? A gente acabou de ver, eu vou retomar aqui lá os nossos slides, que quando eu olho aqui para a tangente elevado a n de x secante ao quadrado de x, sempre é dado por essa expressão, eu vou olhar lá o que é que eu tenho para ser trabalhado. E neste caso, aqui, ó, o n menos 2, você vai ter a tangente elevado a n menos 2, que seria o meu n, somado com 1. Isso sobre n menos 2 somado com 1, menos, no caso, a integral, tá? Da tangente elevada a n menos 2. Vou colocar aqui, tangente elevada a n menos 2 de x dx. Bom, o que eu vou observar neste momento é que esta parte eu preciso encontrar a partir de agora. Mas eu tenho aqui a tangente elevado a n menos 2 somado com 1 é n menos 1. Ó, esquecendo o x aqui. Da tangente de x sobre n menos 1 menos a integral da tangente elevado a n menos 2 de x. E veja que era o resultado assim, dx. Era o resultado que eu queria encontrar. Isso aqui era apenas uma demonstração, e aqui vale para qualquer tangente, qualquer cálculo de tangente elevado a n, quando esse n é maior ou igual a 2, tá ok? Bom, não vamos parar por aqui, vamos dar continuidade à nossa aula, tá? Vamos agora para a questão, o item número 4. Ele pede para calcular a tangente elevado a 5 de x dx. Então vejamos aqui como proceder neste caso. O cálculo aqui desta tangente, eu vou pegar aqui a tangente elevada a 5 de x dx, ou a tangente de x elevada a 5. Isso aqui vai ser igual. Vou reescrever como sendo a tangente de x elevado a 3 vezes a tangente de x elevado a 2 dx. Ora, a tangente ao quadrado de x, nós já vimos que aqui eu posso escrever como sendo a tangente de x elevado a 3, e a tangente ao quadrado de x, isso aqui seria o quê? A secante ao quadrado de x menos 1 dx. Vou multiplicar aqui, você vai encontrar a tangente ao cubo de x vezes secante ao quadrado de x dx menos a integral de quem? Da tangente ao cubo de x dx. Nós já fizemos esse cálculo, mas nós vamos fazê-lo novamente. Mas vamos interessar primeiramente aqui, ó. Você tem aqui tangente ao cubo de x vezes secante ao quadrado de x dx. Nós retomamos algo que nós acabamos de explicar anteriormente. Isso aqui é a mesma coisa de pegar a tangente. Você vai olhar para o expoente do x, ou da tangente, que é 3, soma mais 1 de x, sobre 3 mais 1, menos essa integral da tangente ao cubo de x, eu vou fazê-la novamente. Isso aqui é a mesma coisa de escrever a tangente de x, vezes tangente ao quadrado de x, dx. Ora, aqui você já tem tangente a quarta de x sobre 4, menos essa integral aqui seria a tangente de x vezes, quem é a tangente ao quadrado? É secante ao quadrado de x menos 1 dx. E aí, você vai ter aqui, vou repetir, a tangente a quarta de x sobre 4, menos, aqui eu posso fazer a multiplicação,
ficaria, vamos colocar aqui tudo nesses colchetes, porque você tem um menos antes dessa integral que nós vamos ter que calcular agora. E ficaria a tangente de x vezes secante ao quadrado de x, dx, menos a integral da tangente de x vezes 1, que é tangente de x, dx. Vou aqui fechar o colchetes, e aqui fica mais fácil de eu resolver, pois aqui vai ficar tangente a quarta de x sobre 4, menos. Veja que esse menos está antes de tudo. Então, esse primeiro aqui vai ficar negativo e o segundo vai ficar positivo. Mas esse menos aqui, como veja que eu tenho a integral da tangente de x vezes secante ao quadrado. Retomo novamente ao início da nossa questão, e aí você vai ter que vai ficar a tangente, como está elevado a 1, você vai ter que somar 1 mais 1 de x sobre 1 mais 1. Esse menos, com esse menos antes, vai ficar mais, e aí você tem a integral da tangente de x, que a gente já viu que é menos o ln do módulo do cosseno de x, fecha módulo, somado com k. Portanto, o resultado que nós vamos encontrar aqui é a tangente a 4 de x sobre 4, menos tangente ao quadrado de x sobre 2, menos o ln do módulo do cosseno de x, fecha módulo, mais k. Bom, concluo mais essa questão e vamos para a próximo item. No próximo item, nós temos aqui a integral da secante elevado a 5 de x vezes a tangente ao cubo de x dx. Então, vamos ver como proceder nesta resolução. Bom, nessa questão, a gente vai cair no último item que nós falamos a respeito dos nossos slides, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tomar esta expressão, vou sair quebrando ela. Eu vou colocar aqui secante elevado a 4 de x vezes secante de x. A mesma coisa eu vou fazer com a tangente. Vou colocar aqui tangente ao quadrado de x vezes a tangente de x, estudo dx. Reorganizando esses termos, o que é que eu posso colocar? Secante a quarta de x vezes essa tangente ao quadrado de x. É a mesma coisa escrever secante a quarta de x. Opa, desculpe. Seja, secante ao quadrado de x menos 1. Só que aí você tem a secante de x e tem a tangente de x, dx. Se você multiplicar aqui, você vai encontrar a seguinte expressão. Vai ficar um pouquinho, vou trazer um pouco para cá, tá? Vai ficar secante elevado a 6 de x vezes secante de x vezes tangente de x dx menos a integral de, vai ficar secante a quarta de x vezes secante de x vezes tangente de x dx. Vou voltar aqui um pouquinho, nossos slides, e aí nós vamos voltar a esse ponto. Ó. Se eu tenho secante elevado a n de x, vezes secante de x, vezes tangente de x, eu posso simplesmente escrever que esse resultado é a secante elevado a n mais 1 de x sobre n mais 1. Portanto, o que é que nós podemos concluir neste caso? Que aqui você vai ter essa expressão seria a secante elevado a 6 mais 1 de x sobre 6 mais 1, menos quem? A secante de 4 mais 1 de x sobre 4 mais 1, somado com k. Ou seja, o resultado que eu estou procurando da secante elevado a 5 de x vezes a tangente ao cubo de x dx, ela seria igual a quanto? A secante elevado a 7 de x sobre 7 menos a secante de x elevado a 5 sobre 5. Não esqueça de somar o k. E aí teria esse resultado da... Na verdade, não é sexta questão, é quinta questão. Anotei aqui errado, tá ok? Nós vamos prosseguir
Vamos para mais uma questão, tá? E nesta próxima questão, que seria a sexta questão, ele pede para calcular a integral da secante de x vezes a tangente ao quadrado de x. Então vamos lá ao procedimento de resolução. E vamos de resolução, né? Aqui você tem que, essa integral, vou fazer aqui rapidamente, tangente ao quadrado, vou repetir, apenas para deixar por escrito aqui. O que é que eu tenho que fazer? Primeiro, você vai ficar aqui com secante de x, vezes, quem é a tangente ao quadrado? A gente viu que é secante ao quadrado de x menos 1 dx. Bom, essa expressão vai me gerar o quê? Secante ao cubo de x dx menos a integral da secante de x dx. Aí você diz, mas como resolver a secante ao cubo? Bom, vamos fazer isso aí por parte, tá? Lembre a integração por parte. Ou seja, essa integral da secante ao cubo de x dx, eu posso escrever como sendo a integral da secante de x. Bom, seria secante de x vezes secante ao quadrado de x dx. Então, faça. Vamos chamar de u a secante de x. Você pode derivá-la, tá? E ao derivar a secante de x, o resultado é a secante de x vezes tangente de x, dx. Agora, se eu faço a secante ao quadrado de x dx como sendo dv, integrando, você vai encontrar que o v vai ser dado por quem? Pela tangente de x. Portanto, essa integração por parte, vou colocar aqui em azul o resultado, seria pegar u vezes v, ou seja, seria escrever secante de x vezes tangente de x, menos a integral de quem? De v du, ou seja, ficaria tangente de x vezes secante de x vezes tangente de x, ou posso escrever secante de x vezes tangente de x vezes tangente de x dx. Mas note que isso aqui, ó, tangente vezes tangente é a tangente ao quadrado. Vou subir aqui um pouquinho, vamos dar continuidade a esse cálculo aqui embaixo. Você teria a integral da secante ao cubo de x dx igual a secante de x vezes a tangente de x menos a integral da secante de x vezes tangente ao quadrado. A gente já viu que é secante ao quadrado de x menos 1 dx. Eu posso até, vou escrever aqui na frente, acho que não dá, secante de x vezes a tangente de x menos a integral de quem? Secante de x vezes secante ao quadrado de x, secante ao cubo de x dx. Menos por menos aqui vai ficar mais a integral da secante de x dx. Vou pegar esse termo, secante ao cubo de x dx, vou passar para aqui o primeiro membro, ficando 1 mais 1 duas vezes a integral da secante ao cubo de x dx, igual a secante de x vezes tangente de x, mais a integral da secante de x dx. Esse 2 está multiplicando, vai dividindo cada termo, ficaria a integral da secante ao cubo de x dx igual a quanto? A secante de x vezes tangente de x dividido por 2, mais 1 meio da integral da secante de x dx. Vou pegar esse resultado e vou substituir lá no resultado que eu queria anteriormente. Vou colocar novamente em vermelho. Você teria aqui a secante de x tangente ao quadrado de x dx. Nós tínhamos visto que o resultado foi dado pela secante ao cubo de x dx menos a integral da secante de x dx. De posse desses resultados,
desses valores, eu já tenho aqui a secante ao cubo de x, eu vou substituir esse valor que nós acabamos de encontrar aqui, ó. Então, fazendo essa substituição, o que é que nós passamos a ter? Passamos a ter secante de x tangente de x sobre 2, mais 1 meio da integral da secante de x dx, e não esqueça que eu tenho que diminuir menos a integral da secante de x dx. Aqui, 1 meio menos 1 vai ficar meio, menos meio, né? Menos 1 meio, como você queira. Secante de x, tangente de x, sobre 2, menos 1 meio da integral da secante de x dx. A pergunta é, quem é essa integral da secante de x? Bom, esse valor, a gente vai ver que, se procurar aí, é o ln do módulo de quem? Da secante de x mais tangente de x, somado com k. E aí você teria o resultado esperado para a sexta questão. Lembrando que esse resultado aqui, ó, você tem ele lá no início desse slide, tá ok? Vamos voltar aqui para respondermos a última questão da aula de hoje. E nessa última questão, para essa última questão, você tem um exemplo 7, que diz assim, sendo n um número natural, n aqui novamente maior ou igual do que 2, mostre que a secante elevada a n de x dx é igual a secante elevado a n menos 2 de x tangente de x sobre n menos 1, menos n menos 2 sobre n menos 1 da integral da secante elevado a n menos 2 de x dx. Então vamos lá ao procedimento dessa resolução e nessa resolução vamos colocar aqui que o seno elevado a n de x dx ele pode ser também escrito de que forma? Seno elevado a n menos 2 de x vezes, desculpe, seno não, secante, né? Então deixa eu cobrir aqui, tá? Mas é secante, não é seno. Secante, tá ok? Então eu já ia colocando aqui, explicando errado. Então é secante elevado a n menos 2 de x vezes secante ao quadrado de x dx, tá? E aí, o que proceder neste momento? Bom, o procedimento aqui, a resolução é fazendo por parte. Então, faça chamar de U essa expressão secante elevada a n menos 2 de x. E se eu quero derivar essa expressão, se eu quero du, olha o que é que eu vou fazer. Primeiro, você vai pegar o n menos 2, vem multiplicando. Aqui é como se eu tivesse diminuído uma unidade. Então, ficaria secante elevado a n menos 3, diminui a unidade, vezes a derivada da secante. E a derivada da secante é a secante vezes a tangente de x. Tá ok? Quando eu pego agora o dv, eu vou pegar a secante ao quadrado de x dx. E a integral dessa secante ao quadrado é a tangente de x. Portanto, a expressão acima, que está sendo dado lá, onde eu quero descobrir quem é a minha secante elevada a n de x dx, vai ser igual. Como é por partes, eu vou pegar u vezes v, ou seja, é secante elevado a n menos 2 de x vezes a tangente de x menos a integral de quem? De v du, ou seja, é n menos 2 vezes secante elevado a n menos 3 de x, vezes a secante de x, vezes a tangente de x, vezes tangente de x. Deixei para colocar o v no final. Não esqueça de colocar dx. Se você multiplica aqui, olha o que nós vamos encontrar. Vai ficar secante elevado a n menos 2 de x
tangente de x, menos esse n menos 2 eu vou colocar antes aqui da integral, mas veja que tangente vezes tangente é tangente ao quadrado. Então, você tem com a secante elevado a... Deixa eu pensar aqui, n menos 3 somado com esse 1 aqui dá n menos 2 de x. Essa tangente vezes tangente é tangente ao quadrado, ou seja, secante ao quadrado de x menos 1 dx. Ora, a minha expressão aqui, vou colocar um pouco acima, vai ficar o quê? Secante elevado a n menos 2x tangente de x menos n menos 2 da integral de... Veja, eu vou ter que multiplicar aqui secante elevado a n menos 2 vezes secante ao quadrado. Portanto, dá simplesmente secante elevado a n de x. Vou colocar dx. Menos daqui, com esse menos daqui vai ficar mais, mas eu tenho n menos 2 multiplicando a integral de secante elevado a n menos 2 de x vezes 1. Ou simplesmente secante elevado a n menos 2 de x dx. Mas esta expressãozinha aqui, eu vou destacar aqui, ó, ela pode vir para o primeiro membro, não esqueça. Vamos colocar em todo isso aqui, né? Que aí você não esquece de colocar essa expressão, caso precise alguma demonstração. Eu vou passá-la para o primeiro membro. Eu já tenho 1, vai vir para cá, menos aqui vai ficar mais, ou seja, n menos 2 somado com 1. Se você quiser colocar direto, é n menos 1 vezes a integral da secante elevado a n de x dx, igual, olha o que sobrou lá, secante elevado a n menos 2 de x vezes a tangente de x, aqui somado com n menos 2 vezes a integral da secante elevado a n menos 2 de x dx. Se n menos 1 vai vir multiplicando, então ficaria secante elevado a n de x dx igual, tudo vai estar dividido por n menos 1. Eu posso aqui colocar ó, secante elevado a n menos 2 de x vezes tangente de x sobre n menos 2, somado com quem? N menos 1, desculpa, n menos 2 sobre n menos 1 da integral da secante elevado a n menos 2 de x dx. E aí você olha se nós encontramos o resultado correto para esse item 7. Tá ok? Vou ficar por aqui, tá? Lembrando que na próxima aula eu vou apenas fazer um pequeno complemento dessa aula de hoje e já vou começar a falar sobre algumas áreas e volumes envolvendo integral. Vou ficando por aqui. Aproveitem para estar respondendo as questões do nosso livro e até a próxima aula.